Olha, minha gente, ontem o mais importante jornal da Inglaterra, né? O mais importante jornal da Inglaterra, The Guardian, meu caro vereador José Silva da Cunha de São Nicolau, meu caro vereador Daniel Diniz. O jornal The Guardian da Inglaterra ontem trouxe uma matéria que está causando uma enorme repercussão, não só no Brasil, mas fora do Brasil. O jornal The Guardian da Inglaterra trouxe uma denúncia com documentos que demonstram que a embaixada britânica, que é a embaixada da Inglaterra no Brasil, juntamente com as multinacionais, mais diretamente da Shell, comandam o Ministério das Minas e Energia. E mais do que isso, os e-mails e documentos são reveladores e demonstram que o vice-ministro, minha querida Sandra Terezinha Severo Régio, que o vice-ministro de Minas e Energia, a pessoa que está conduzindo no Brasil a privatização da Eletrobras, uma pessoa que está diretamente envolvida em vários esquemas de privatizações, era nada mais nada menos do que o agente do interesse das multinacionais e da embaixada britânica dentro do governo. E mais do que isso, que o governo Temer havia assumido um compromisso com as multinacionais e com a embaixada da Inglaterra de mudar a legislação, alterando as regras e exigências para a exploração do pré-sal e mudando a legislação para que os impostos fossem reduzidos, o que levou ao Brasil, Babate, um prejuízo na ordem de R$1 trilhão. Eu vou repetir, R$1 trilhão. Michel Temer permitiu que a Shell e que as multinacionais do petróleo e que o governo inglês colocasse dentro do governo um agente seu. Mudaram a lei. Alteraram as exigências para que o Brasil tivesse um prejuízo de R$1 trilhão. R$1 trilhão. Que não arrecadaremos de impostos, além deles levarem o nosso petróleo. Esta denúncia, minha gente, é gravíssima. Há uma repercussão internacional. Na Inglaterra, o Greenpeace apresentou os documentos. Temer e o seu governo de corruptos, golpistas, ladrões, alteraram a nossa legislação para permitir que o nosso petróleo fosse roubado. Eles são lesa pátria. Eles são quinta coluna. Eles são os traidores do povo brasileiro. E devem ser julgados como traidores. Está aí, paneleiros. Está aí o que vocês conseguiram, seus idolatradores da Lava Jato, do Sérgio Moro e dos Golden Boys. Este episódio da Shell é um episódio que tem profunda repercussão. Profunda repercussão. E amanhã será uma das pautas principais do debate que nós faremos no país. Esse assunto nos leva a impedir que sejam aprovadas as medidas provisórias que ainda não foram votadas e que tratam desta questão. Significa R$1 trilhão. A MP 795. R$1 trilhão. Ela ainda não foi votada no Senado, essa medida provisória. Já foi aprovada na Câmara. Vocês lembram quando o Lindbergh falou que o lobista da Shell estava lá dentro, né? Então esse assunto é muito sério. E amanhã nós vamos tratá-lo. Já hoje uma grande repercussão. A Shell tem que saber. Vocês façam a negociata que quiserem com este governo corrupto e golpista. Nós vamos desfazer tudo que vocês estão fazendo. Nós vamos anular tudo que vocês estão fazendo. Nós não vamos permitir que vocês roubem
O nosso futuro é a nova soberania. Nós vamos anular todos esses atos. Tá? Você é o Michel de Shell. Você é um capacho. Você é um lesa-pátria. Você é um entreguista que nos envergonha, Temer. E essa quadrilha do Jaburu, da qual você é um dos principais representantes. Então esse assunto da Shell, esse assunto das multinacionais, eu sempre disse que, para mim, a questão do pré-sal, ela antecipou o golpe. Não é à toa que uma das primeiras medidas votadas do pós-golpe foi o projeto do Serra, meu querido Flammarion Trevisan. O projeto do Serra, mudando as regras da exploração do pré-sal. O Serra que sempre foi o quinta coluna. O Serra que sempre foi o representante das grandes petroleiras multinacionais dentro do Brasil. Então esse assunto que envolve a questão do petróleo, a questão da Shell, é um assunto que vai ganhar amanhã uma grande repercussão. Né? E o outro assunto, pessoal, que está crescendo a repercussão no Brasil, é o assunto do FIFA Gate. É o assunto da CBF e da Globo. Minha gente, você sabe que a partir do momento que o delator argentino trouxe detalhes do esquema criminoso, das propinas e da corrupção paga para aquisição dos chamados direitos de televisionamento dos jogos. Boa noite, Ricardo Zamora. Nós tivemos já uma das principais pessoas envolvidas na Argentina que se suicidou, se atirou na frente de um trem. E ontem, pessoal, foi assassinado no México o vice-presidente da Televisa. O que é a Televisa? A Televisa é a espécie da Globo do México. E o vice-presidente da Televisa foi assassinado ontem. Foi abatido ontem. Ele que foi denunciado como a pessoa que articulou pela Televisa, no México, a compra desses esquemas que a Globo está sendo denunciada no Brasil. Na Argentina, já uma investigação instaurada, com 16 pessoas sendo investigadas. O Ricardo Teixeira está com ordem de prisão na Espanha e nos Estados Unidos. O que está faltando para que o Ministério Público Federal, tão corajoso, o que está faltando para que os Golden Boys instaurem uma investigação para valer no esquema criminoso Globo-CBF? Globo-CBF. Foi assassinado ontem no México o vice-presidente da Televisa. A Globo do México, queima de arquivo. Já morreram nos últimos dias 2 dos principais denunciados. 2 dos principais denunciados. Há uma farta documentação que revela os nomes de todas as pessoas envolvidas. A Globo está no centro desse esquema com Ricardo Teixeira, com a CBF. A Globo é uma concessionária do poder público. É uma concessionária do poder público. Ninguém consegue entender o silêncio. O doutor Janot nunca teve coragem de investigar o esquema da CBF e da Globo. Doutora Raquel Doge, o Partido dos Trabalhadores fez uma denúncia formal pedindo que a senhora instaure uma investigação no Brasil sobre o esquema Globo-CBF. O que falta? Quais são os elementos que faltam para que esta investigação seja instaurada no Brasil? Então esses 2 assuntos, o assunto da Shell e o assunto do FIFA Gate, CBF, Globo, são 2 assuntos de uma gravidade que por si só já seria o suficiente para derrubar o presidente da República se nós não estivéssemos vivendo um estado de exceção, um estado policial como nós estamos hoje enfrentando no Brasil. Mas nós vamos investigar esse tema, né? E vamos conseguir desvendar esta teia criminosa que nós estamos aí assistindo, né? Então, sem dúvida alguma, o assunto da Globo e esse assunto da FIFA, né, são 2 temas que merecem muita atenção no início da semana. Quem não compartilhou, compartilhe.